Então, a pergunta 6 lá do formulário da eletiva Mãos Limpas está perguntando o que são bactérias. Veja, eu não vou dar um curso aqui de microbiologia, falar tudo sobre bactérias, vou falar só as coisas principais, tá bom? Ligadas ao problema de mãos limpas. Por que a gente está falando sobre bactérias? Porque nós temos a flora da epiderme, que é o epidermides, que está nas nossas mãos, Staphylococcus epidermides, e temos as bactérias que são transitórias, né? Que elas não são das nossas mãos, né? Elas aparecem por procedimentos errados, enfiar o dedo no nariz, na boca, na sola dos pés, né? No chão, nas mesas. Então, qualquer ambiente que você pode entrar em contato com esse micro-organismo. Por isso a importância da lavagem de mãos e desinfecção de mãos. As bactérias são seres procariontes, tá? São os segundos seres na escala animal de evolutiva, né? Primeiro os vírus, se bem que muitos acham que não consideram vírus como ser vivo, né? E depois as bactérias. As bactérias são procariontes por quê? Porque elas não possuem a membrana nuclear, elas não possuem o material genético separado do restante do ser vivo, sabe? Da célula, no caso. Ele está espalhado, né? Então o DNA está espalhado por toda a célula. Ele possui ribossomos, o que denota que, como ele tem DNA, como ele tem ribossomos, ele faz síntese proteica, ou seja, ele é capaz de se dividir, se reproduzir sozinho. Ele não precisa, como o vírus, que o vírus é necessariamente um parasita. O vírus ele precisa entrar dentro de uma célula para usar o material genético da célula para se dividir, tá certo? Ele não precisa disso. As características, né, gente, das bactérias, a gente tem características que são macroscópicas. O que é macroscópico? O que você pode ver. Você vai poder ver a bactéria quando ela, em intensa multiplicação, intensa mitose, ela forma colônias, tá? E essas colônias, a gente vai perceber que elas estão dentro de meios específicos, né? Cada micro-organismo, ele tem os meios que tem os nutrientes melhores para a sua divisão. Por exemplo, o meio de cultivo Cetrimide é ótimo para Pseudomonas aeruginosa. Então, Pseudomonas aeruginosa cresce no Cetrimide, tá? Existem outros meios de cultivo que eles são... cresce qualquer micro-organismo, então TSA, TSB, agar-soja, então esses meios de cultivo crescem todos. Agora tem alguns meios que são seletivos, né? Como o Maconque, por exemplo, que é seletivo para a bactéria gram-negativo, tá bom? Então Cetrimide para a Pseudomonas aeruginosa, tá bom? Então vejam, as características macroscópicas estão ligadas às colônias. Cada micro-organismo ele vai se dividindo até você notar. Quando você notou, é porque está formando ali, já tem uma colônia, tem milhares de bactérias juntas formando essa colônia. As características microscópicas, nós podemos fazer uma breve síntese do que é uma bactéria. A bactéria ela tem uma parede celular externa, que é resistente, né? Mais resistente, é formada por celulose. Internamente ela tem a membrana celular, como é comum, né? Formada por lipossolúvel, né? É uma membrana celular que é encontrada também nós seres humanos, né? Nós temos uma molécula de DNA, né? Que ela, no caso, ela está espalhada por toda a célula. Nós temos os ribossomos, né? Que são as estruturas necessárias para a síntese proteica, né? Estão os aminoácidos aqui presentes. E nós temos os plasmídeos, né? Que são umas espécies de vacúolos, ou seja, continuidades da membrana citoplasmática, e eles estão muito relacionados à resistência das bactérias, né? Então eles trocam informação com outras bactérias através dos plasmídeos, e com isso acontecem essas resistências bacterianas, né? Por isso que quando você vai tomar um antibiótico para combater determinado tipo de bactéria, você tem que tomar pelo tempo
necessário para a eliminação total. Por quê? Porque se você não tomar, essas bactérias sobreviventes, né, elas criam resistência a esse medicamento. Aí você vai ter que tomar um medicamento mais forte, tá? Ainda microscopicamente falando, olha, nós temos as formas, ó, cocos, forma de coco, bacilo, forma de bastão, espirilo, forma de S, espiroqueta, que é uma hélice, que nem a hélice do DNA, o vibrião, da cólera, né, por exemplo, é uma vírgula. Aí tem a mistura de coco-bacilos, né, tem um bacilo e nas extremidades o cocos, tá ok? São as formas, né? Agora vejam, essas formas, elas também se agrupam quando estão no caminho. Elas, se você for olhar no microscópio, por exemplo, cocos. A cocos é a forma, ela pode estar streptococcus, são cocos em forma enfileirada, pode estar na forma de diplococos, formando tétrade, são 4 cocos juntos, diplococos, 2 cocos juntos, estafilococcus, quando forma cacho de uva. O bacilo pode ser streptobacilo, formando como é que fala? Uma fileirinha de bacilo, que nem o estafilococcus tem os streptobacilos, tá? Que nem o streptococcus tem os streptobacilos, tá bom? Formando uma corrente de bacilos, como a corrente de cocos no streptococcus. Aí tem a mistura deles, tá ok? Ainda na forma microscópica, né? O bacilo, ele tem a capacidade de formar os esporos, né? Na formação do esporo, essa membrana aqui, a bactéria vai eliminando água e ela retém o mínimo de organelas possível com o seu DNA, formando, ela vai se plasmolizando, né? Então, dessa forma, ela fica mais resistente. Aí ela sofre menos ação do agente que pretende matar ela, que pode ser um desinfetante, pode ser uma esterilização. Então, por isso que a forma de esporos ela é mais resistente, né? Ela retém no seu interior o mínimo possível para, quando tiver uma situação favorável, ela possa novamente se encher de água e voltar a ter a vida vegetativa normal, tá bom? As bactérias também, elas têm 2 formas de crescimento, né? Basicamente, né? Aerobiose, quando elas crescem em presença de oxigênio, exemplo aqui a Mycobacterium tuberculose, a bactéria que causa a tuberculose, né? Uma doença de agravante aí mundial. E anaerobiose. A anaerobiose é quando ela cresce na ausência de oxigênio. No caso aqui, o Clostridium tetani, que causa o tétano, né? Cresce em anaerobiose. Basicamente é isso, tá? Mas tem os facultativos, tem outros, mas a gente ia se prolongar muito. E eu tenho a coloração de Gram, que é uma coloração muito usada, né? Por menor que seja o laboratório, ele faz a coloração de Gram, que é a exposição a 2 corantes, praticamente, né? Um corante azul, né? Ou roxo, né? E um corante rosa, tá ok? Então, essa coloração, ela vai diferenciar as bactérias gram-positivas das bactérias gram-negativas, tá ok? Então, isso é a grosso modo o que eu tinha para falar para vocês sobre bactérias. Está na questão 6, eu acho, do formulário.